E mais um O Que Não Fazer em Vendas para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 55º episódio do Que Não Fazer em Vendas. Pode isso, Luiz? Isso? Não é? Meu Deus do céu! Feliz ano novo! Passou o carnaval, agora não tem mais desculpa, né? Ó, exatamente. A gente tá gravando um pouco antes, mas a gente sabe que esse episódio está sendo transmitido na primeira semana cheia depois do carnaval. Exato. Certo? Então agora acabou. Desculpa, né, Luiz? Acabou, desculpa. É isso aí. Começou os planos. Começou. E a gente brinca com esse negócio de plano, porque até agora, em meio de fevereiro, a gente estava ainda dando aquelas dicas de planejamento de vendas, né, Luiz? Sim. Ainda era planejamento, execução do planejamento. É isso aí. Mas para você que não executou seu planejamento, agora não tem mais desculpa. Já estamos em março, né? Março de 2025. Exato. Você pulou 7 ondinhas, queridão, queridona? Já foi. Já foi. Agora é hora de colocar em prática, não tem jeito. Para quem não colocou, a gente está beirando ali perto dos seus 16, 17% do ano. Sabia disso? É isso aí, é isso aí. Então, cara, já 16, 17% do ano e você ainda não colocou em prática, é hora de colocar. Como é que eu faço isso? Faz lá, pega um tempo, faz uma maratona de O Que Não Fazer em Vendas. Exatamente. Que aí você já começa o seu ano com muito conteúdo bom. É isso aí. Inclusive assim, né? Vamos dar aqui os primeiros recados, já vamos chegar de novo nessa questão de maratonar. O Que Não Fazer em Vendas, podcast semanal, aí 54 episódios na nossa playlist. Todos os episódios, eles vão ao ar, o episódio inédito, né? Às terças-feiras, às 21h30, na Vesa TV, vestatv.com.br. Também transmitido na playlist do YouTube da Vesa TV e, lógico, algumas reprises na programação ao longo da semana. Muito em breve, streaming do Que Não Fazer em Vendas dentro da Vesa TV também. E streaming tem também no Spotify. A gente sempre fala do Spotify. O Spotify, a gente quer agradecer. Um dia você vai patrocinar a gente. Tanto que a gente fala de vocês, manda aí um patrocínio Spotify. Mas olha só, você que tá lá fazendo a sua corridinha, caminhada, lavando uma louça, fazendo um feijão, você pode fazer isso e ouvir o nosso episódio. Exatamente. Porque tem lá uma playlist pronta, o áudio fica bom, fica bonito, porque a qualidade daqui é uma qualidade boa. Exatamente. Então você vai perceber que o áudio fica maravilhoso para você ouvir, aprender e ainda fazer alguma outra coisa, sendo muito produtivo. A gente manda aquele dia andando só, pelo deserto. Temos redes sociais diferentes agora para eles seguirem a gente. É verdade, novidades. Porque antes, primeiro é o seguinte, até pedi pro Vitão. Quero falar com o Luiz Schmidt. Quais são as redes sociais do Luiz? Luiz Schmidt, @Luiz Schmidt no Instagram e também no LinkedIn, TikTok, tô lá também, não faço dancinha, tem conteúdo bom, mas tamo lá. Mas Luiz Schmidt, SCHIMITD, você me encontra lá. Mas, e para falar com o Hugo? Comigo você fala com Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no TikTok e eu uso bastante sobre vendas, o Hugo Palestrando no LinkedIn. É só chegar lá e me encontrar. Agora, temos assim... Instagram, O Que Não Fazer em Vendas está no ar, muito certo, bom, Luiz? Muito bom, com os recortes dos entrevistados que passaram por aqui. A gente está alimentando ao longo do tempo, porque nas nossas redes a gente colocava alguns recortes nossos, alguns recortes do Hugo também, mas agora nós temos muitos entrevistados que vieram aqui, pessoas de muito gabarito, profissionais maravilhosos, personalidades desse mercado que a gente está colocando na nossa rede social, @O Que Não Fazer em Vendas. Exatamente, diariamente, de segunda a sexta, um recorte aí de todas as pessoas incríveis que passaram por aqui. Então, assim, é uma forma de você manter em contato com aquelas dicas, aquelas orientações, aquelas puxadinhas de orelha que a gente sempre dá ao longo dos programas, só que diariamente. Então vai lá, siga O Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Muito em breve a gente vai abrir em outras redes também. É isso. E sempre quando a gente está aqui um do ladinho do outro, não é porque passou o carnaval e a gente, né, se gosta muito, e eu tô aqui porque, puxa, você, meu amigo querido. Mas sempre quando a gente tá um do lado do outro é porque do outro lado da mesa tem alguém, tem convidado. Tem alguém ali de gabarito, de peso, de profissionalismo. Tem sempre um entrevistado ou uma entrevistada aqui de muito prestígio. É isso aí. Hugo, e quem é a pessoa que está à nossa frente hoje? Olha só. Qual é o pano de fundo do nosso episódio aqui? Crescer empresarialmente já é um grande desafio, certo? Mudar, transformar o seu negócio e ainda crescer
certo? Quando você junta essas duas coisas, o desafio fica ainda maior. E são poucas as pessoas que fazem isso com excelência. E por isso, para você que aí, no meio desse início de ano, entende que você precisa mudar teu negócio e mesmo assim crescer em vendas, se você tem esse desafio, nós chamamos uma pessoa incrível para responder como fazer isso na sua empresa. Olha só, ela é graduada em marketing pela Universidade Anhembi Morumbi e pela Universidade Europeia de Madrid. Aos 24 anos decidiu empreender e levar a cultura de economia compartilhada para a nossa região, que a gente está aqui no ABCD Paulista, certo? Onde fundou e se tornou CEO das unidades a Movita, que é o Movita Coworking. Ela é apaixonada por networking, inclusive nós nos conhecemos nesse ambiente maluco dos networking, certo? Efervescente. Então ela assim, é membro do ITESCS, do ABC Valley e faz parte do Gold Member Club do BNI, sim, Business Networking International, do BNI Dinâmico aqui de São Bernardo. Ela é a incrível, a inoxidável, a fantástica Renata Botura! Olá, gente! Tudo bem? Adorei o inoxidável. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Imagina muito. Hugo, olha que coisa. Além de tudo isso que você já bem colocou, quando você começa um negócio e esse negócio ele tem uma inovação, você tem um grau de dificuldade a mais. E aí, eu lembro bem, quando a gente começou, que eu conhecia a Renata, ela fazia parte de um produto, né? Que poucas pessoas conheciam na ABC. Exato. Poucas pessoas. Você oferecia um produto, um serviço, que as pessoas perguntavam o que é isso. Ainda perguntam, viu, gente? Ainda perguntam. Então, isso dá um desafio a mais. Por isso, o fato da gente trazê-la aqui, não só pela tenacidade, pelo empreendedorismo, mas também para passar algumas dicas para o nosso pessoal de como, quando eu tenho um produto inovador, e aí para você que está ouvindo, fala assim, nossa, um coworking, meu Deus, não é nada inovador. Mas há 8 anos atrás... Há 10 anos com esse Há 10 anos atrás, aqui no ABC... Você falava em alugar um escritório com alguém, o pessoal, mas você vai dividir o escritório? Como é como se fosse dividir um apartamento, né? Estar no sofá da outra pessoa? Cara, esse conceito hoje para você é natural, mas há anos atrás isso era assim, era tudo mato, né? Era desbravar o mercado. Então, Rê, um prazer enorme ter você aqui e a gente quer com certeza saber muito da tua história, de como que você fez para desbravar esse mercado todo, Legal. como que você fez para colocar toda essa estrutura de pé. Mas é claro, antes de mais nada, quem é a Renata na fila do pão? Vamos lá, gente. Obrigada mais uma vez por me convidarem para eu estar aqui. Eu conheci vocês nessa primeira fase, né? Não foi? Então, o Hugo me apresentou aí, falou um pouquinho sobre como eu empreendi com 24 anos. Hoje eu não tenho mais 24, tá, pessoal? Já tô com 33, então isso quer dizer que eu tenho um negócio que já tem 9 anos de vida. Olhei. E em 9 anos a gente aprende e cresce e amadurece muito, né? A gente aprende junto com o negócio sobre como é empreender. E eu posso falar que foi exatamente dessa forma. Eu comecei sozinha, hoje eu tenho sócios. Eu comecei com 2 salas comerciais, hoje eu tenho mais de 1.000 metros quadrados aqui na região. Então, assim, é muito bonito ver essa trajetória, mas durante esse percurso a gente aprende muito, erra muito, conserta e não refaz, né? A gente corrige. Então eu quero até falar um pouquinho sobre o que não fazer em vendas aqui, né? Falando um pouquinho desse passo a passo, dessa escada que a gente tem que ir subindo. E com 24 anos eu dei com a cara e com a coragem aqui na região do ABC, entrando em grupos de networking, por quê? Eu, como muitas pessoas que moram aqui na região, sempre trabalhei em São Paulo, né? Acredito que a maioria não consegue um emprego aqui na região assim que começa a jornada de trabalho, né? Então, eu sempre trabalhei em São Paulo. Minha rede de negócio sempre foi em São Paulo. E aí eu falei, vou abrir um coworking aqui na região do ABC, porque eu já trabalhava no ramo de coworkings. Então, eu já tinha o know-how, eu já tinha a experiência. Vi que o mercado, né? Como eu sou formada em marketing, fiz uma pesquisa e vi que aqui no mercado não tinham coworkings aqui na região. Era tudo mato, Luiz. Realmente era tudo mato. Ainda tem muito mato para carpir, tá? Eu acho que ainda tem muita oportunidade aqui na região do ABC que a gente não olha, não explora. E eu decidi abrir uma unidade, né, de coworking dentro de um grupo que eu fazia parte de coworkings aqui na região do ABC em São Caetano do Sul. Então foi assim que eu comecei minha trajetória. A Renata na fila do pão é uma empreendedora, é uma aventureira, que hoje ela é um pouco mais
como eu posso dizer, prudente nos passos que vai tomar, né? Acho que no começo a gente dá muita cabeçada, a gente é um pouco mais corajoso. Vou dizer que eu perdi a coragem de forma alguma, né? Fiz um movimento bem grande aí no último ano. E no pós-pandemia, eu acho que a coragem é muito importante aí para o empreendedor. Mas essa é a Renata, é uma pessoa aventureira, corajosa, desbravadora, que aos 24 anos topou esse desafio. E que hoje amadureceu, cresceu, entendeu como tem que ser feito e vem tentando fazer. Muito bom. Sabe, quando eu penso Renato Bottura, eu penso uma pessoa extremamente energizada, né? Você sempre teve uma energia de tocar as coisas, uma paixão pelos teus negócios, que sempre foi um exemplo para todos nós. Né? Não só nos grupos de networking onde a gente se encontrou, mas todos os lugares onde a gente estava, quando se tinha o teu envolvimento, essa energia, essa sua paixão, é uma coisa clara, né? Clara e evidente para todo mundo. Como é que essa energia te ajudou a entender que era momento de fazer uma transformação no teu negócio? Como é que isso acontece aí nos últimos tempos? Legal. Essa transformação, falando um pouquinho dessa transformação, essa transformação foi um rebranding, né? Então a gente vinha num caminho, numa comunicação. E ano passado a gente viu que era hora de fazer um rebranding. O que é um rebranding, né? Para quem não sabe. É realmente reforçar a marca de uma nova forma. Pivotar a forma como a gente fala sobre a marca. E a gente fez o caminho inteiro. Então mudamos identidade visual, nome, site, forma de falar, persona, né? Então isso tudo é bem desafiador, porque... A gente tá falando de um negócio de 9 anos. Falam que um negócio amadurece depois dos 5, né? Se você passa por 5 anos com o CNPJ aberto, legal, legal. Então, a gente passou por esses 5 anos bem na pandemia, né? Vamos falar sobre isso também. Acho que tem um recorte importante aí pra gente trazer sobre isso, sobre essa questão da pandemia, né? Com certeza, com certeza. E a gente verificou que era hora de mudar a forma como a gente se comunicava, como a gente mostrava a nossa marca e como a gente falava com o nosso cliente. Tom de voz, marca, nome, tudo isso é muito importante, né? A gente acha que é só um nome. Não, nunca é. Nunca Opa, é. Né? A gente fala bastante de prospecção B2B aqui. E aí, muito do que você falou é o cerne da prospecção. Quando você fala de persona, você fala de perfil de cliente ideal, você está falando exatamente de quem você quer trazer para o teu negócio. Quem é rentável, quem é bom, quem vai te dar um LTV, um CAC menor, ou seja, aquela sopa de letrinha que a gente já falou, já tem episódios que nós falamos sobre isso. CAC, explica LTV, a sopa de letrinha. Não, já teve um momento de explicar essa sopa de letrinha. Mas tem 2 termos que você trouxe que eu achei bem importante. Um deles foi pivotar. Talvez esse termo a gente não tenha trazido aqui ainda. Não é verdade. E eu quero entender aí uma pergunta para você. O coworking, ele veio muito também carregado de um movimento de startup inicial. Então se tinha um pouco daquela noção de, poxa, a startup coworking. Mas eu não sei se esse é o cenário hoje, né? As pessoas que trabalham de home office em empresas de diversos lugares do Brasil, que não são startup, mas que os trabalhadores estão espalhados pelo Brasil. E aí eles podem utilizar o seu espaço, eles podem trabalhar dali. Minha esposa trabalha em uma empresa que ela tem essa opção. Mas é dessa forma, ou seja, o movimento, a sua persona, ela saiu de um espaço e está indo para um público mais empresarial hoje. É dessa forma? Ou como que você chegou nessa nova persona que você está escolhendo nesse momento? Legal. Pivotar, para quem não sabe, né, é mudar o caminho, né? Vem do verbo pivot em inglês, que é realmente mudar, cambiar ali, né? E assim, antes da pandemia, a gente tinha uma persona que era muito vista como aquela pessoa que trabalha sozinha em casa, que precisa de networking, então ela procura um coworking. É o MEI, é o pequeno empresário, é a pessoa que trabalha sozinha, é o autônomo. Então, é aquela pessoa que precisa de rede de contatos, que não tem autodisciplina para trabalhar no home office. Então, ele busca um espaço compartilhado para sentar e trabalhar e conhecer pessoas e poder crescer e ver um ambiente corporativo à disposição dele. Okay. E essa era a nossa persona pré-pandemia. A gente vendia, eu fazia pitch de negócios, eu sempre focava nessa persona, né? E aí, o que aconteceu com a pandemia, pessoal? Todo mundo foi trabalhar em casa. Não tem mais essa de você não pode trabalhar em casa. Não, na pandemia foi um movimento totalmente contrário. Foi trabalhe de casa. Você não pode sair de casa. Trabalhe de casa.
E a gente viu vários cursos de como trabalhar de casa, como ter autodisciplina para trabalhar em casa, plano de negócios para trabalhar em casa, formas de comunicação via remota para poder trabalhar em casa. Pra você não ficar, né? A gente aprendeu muito, né? Inclusive eu com a minha equipe, porque eu tive que colocar minha equipe de home office. Então, assim, Nossa, é verdade. como a gente trabalha com infraestrutura, como é que a gente faz para manter uma infraestrutura sobrevivendo se tá todo mundo em casa? Não faz sentido, né? E aí, na pandemia, a gente se viu nesse lugar de ou a gente muda a forma como a gente conversa com o nosso cliente, ou a gente muda a dor que a gente resolve, né? Ou o nosso negócio não faz mais sentido. Porque as pessoas estão trabalhando em casa e pós-pandemia, muitas pessoas continuam trabalhando em casa. Viram que essa é uma forma legal de trabalhar, que funciona para elas, que reduz custos e que facilita a flexibilidade e qualidade de vida. E eu sou hoje uma defensora do home office. Olha só. Antes eu fazia pitch sobre não trabalhe no home office, lembro. não faça reunião no café, né? Gente, vai lá, faz como você puder. Faz a reunião no café, trabalha de casa, compra uma cadeira bacana, monta seu escritório dentro de casa. Eu acho que isso faz parte do empreendedorismo e das formas que a gente aprendeu de como trabalhar, né? O trabalho remoto é muito bacana e funciona para muita gente. Agora, pós-pandemia, que já faz um tempo, Não né? é? Mas foi ontem ao mesmo tempo, né? sim. A gente meio que esqueceu da pandemia, a gente esqueceu tudo que a gente passou. Tem muita gente que não vê essa possibilidade acontecendo de novo. Hoje eu já vejo, se acontecer de novo, a gente tá preparado. Muito né? bem. Agora a gente já tem uma melhor noção do que pode vir. do que é um isolamento. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente entendeu, também pela procura de clientes de uma persona diferente, que grandes empresas se beneficiam muito do coworking. Por quê? O trabalho híbrido se mostrou o ideal. Nem o 100% remoto e nem o 100% presencial. Boa. Hoje, quando você busca uma vaga no mercado de trabalho, se é 100% presencial, o trabalhador já fala... E minha qualidade de vida, e minha flexibilidade. Então, as empresas têm que entender isso também. Boa. É muito importante que as empresas vejam o lado do colaborador e que o colaborador entenda que o 100% remoto vai tirar ele de um ambiente riquíssimo, que é um ambiente múltiplo de pessoas, diversidade, com networking, riquíssimo de informação e repertório para ele. Quando a gente está envolvido de pessoas, quando a gente participa de eventos, quando a gente está colocado num departamento com pessoas diversas, a gente aprende muito. Por isso que o trabalho híbrido hoje, ele é o melhor visto pelas grandes corporações, grandes, médias empresas, e hoje as startups, os autônomos também já estão vendo desse lado. Então, como é que o coworking entra aí? A gente entrou como um ponto de apoio para empresas que precisam se adaptar ao trabalho híbrido. Então, por exemplo, hoje eu tenho um espaço que é para 12 pessoas, 12 profissionais, que uma empresa grande, de grande porte, alugou, mas não quer dizer que eles têm só 12 colaboradores. Não, aquela é a base de apoio da empresa, que eles revezam a equipe, que eles fazem reuniões, que eles fazem eventos, cafés da manhã. Eles se reúnem naquele ponto do coworking, vão pra rua, tem gente trabalhando remoto, eles têm uma agenda ali compartilhada onde cada um vai ocupar uma estação de trabalho naquele dia. Então, eles diminuíram o custo com infraestrutura, porque eles não precisam mais manter uma infraestrutura gigantesca para conseguir comportar ali 50, 60, 100 colaboradores. Eles têm uma infraestrutura mais enxuta, onde o coworking cuida de toda a manutenção, porque é isso que a gente faz. É isso aí. A gente cuida da infraestrutura, né? Então, o chefe, não tem o gestor, o setor de compras. A gente diminui tudo isso. Por quê? Ele não precisa se preocupar se o ar-condicionado está funcionando, se a limpeza foi feita, se a secretária chegou, se tem café na copa. Não. A gente cuida de tudo isso. E ele só precisa se preocupar com o que realmente importa, que é com o negócio dele, com a qualidade dos colaboradores deles e fazer com que eles trabalhem num ambiente bacana para todo mundo. Legal. Interessante. Então, o coworking hoje, ele funciona muito mais como base de apoio para empresas do que aquele espaço fixo, onde você aluga só aquela estação de trabalho. Não quero dizer que não funciona. E que você Ele não ainda tem existe. cliente nesse perfil. Você continua tendo clientes nesse perfil. Ainda existe, mas hoje a gente está focando mais em projetos nesse perfil. Então, eu tenho uma equipe aqui na unidade de São Bernardo, a gente tem unidade nas 3 cidades de São Caetano, do ABC, desculpa. São Caetano, Santo André e São Bernardo. Na unidade de São Bernardo, eu tenho uma equipe de vendas também, que tem em torno de 30 pessoas, eles têm um espaço para 8.
se revezam e utilizam o nosso auditório para fazer treinamentos para a equipe como um todo. Legal. Reduzem custo, tem uma infraestrutura e a equipe está híbrida. Em São Caetano, eu tenho uma multinacional, tá? Multinacional que é cliente de coworking. A gente acha que isso não funciona, né? Olha só. Funciona. Uma multinacional que tem um espaço para 80 pessoas. Olha isso. Pá! 80 Olha pessoas. isso. Que legal. Então, quando a gente fala de pivotar, foi para atender esse cliente específico que a gente olhou e falou, opa, esse é o perfil de cliente que está aparecendo para a gente agora. É um cliente que quer um espaço maior, com toda a infraestrutura cuidada por nós. E não quer dizer que eles têm 80 colaboradores, eles têm muito mais do que isso. É uma multinacional. Mas eles revezam a equipe. Para a região, esse ponto de dentro apoio, disso. 80 é uma média que ele conseguiria colocar ali as pessoas. Muito E eles interessante. utilizam coworkings em São Paulo no mesmo modelo, Sim. né? Então, aqui na região do ABC, eu que os atendo. E eles têm outras bases de coworking nacionalmente, focando nesse modelo de negócios. Olha que inteligente, né? Não, e eu vou falar inteligente você. Sabe por quê? Porque agora você falando, começou a voltar na memória aqui, quando eu lembrei quando você começou a divulgar que o teu novo perfil de cliente era esse. Então, tenho duas perguntas numa só para te fazer, que é assim. Primeiro, o quanto você esteve o quanto você precisou estar alerta a essa movimentação? Primeira pergunta, metade da pergunta, e a segunda metade assim, o quanto de resiliência você precisou ter para, a partir de uma leitura, que com certeza muita gente falou assim, Renata, na boa, cara, você tá viajando. O quanto você precisou ter de resiliência para efetivamente redesenvolver o seu negócio ou desenvolver um novo serviço, um novo approach dentro desse mercado que você então estava visualizando. Legal. Eu acho que esse alerta, né, dentro da sua primeira pergunta, veio realmente nessa fase que era ou vai ou racha, que foi na pandemia. Tá bom. Então, assim, os meus clientes que usavam estações de trabalho foram para casa. Eu via o meu espaço isolado, fechado, sem poder receber ninguém. A gente fazendo plantão para entregar correspondência para os clientes que usam nosso endereço fiscal, que é um serviço que cresce cada vez mais também, que é o serviço de escritório virtual, onde você coloca o CNPJ da sua empresa dentro de um espaço de coworking, mantém a credibilidade, mantém sua visibilidade, está num prédio comercial bacana, mas você trabalha aonde você quiser, né? É o Anywhere Office. Enfim, então esse alerta veio nesse momento de dor, para mim, não de dor do cliente. Porque a gente também tem as nossas dores, Sim, né? senhora. Então foi essa dor que eu falei assim, ok, meu espaço está vazio, como é que eu o ocupo? Não adianta mais eu vir com o discurso de venda de sai da sua casa, venha fazer networking. Não adianta mais. Então a gente tem realmente que olhar o que o mercado está precisando. E aí a gente começou a ver matérias, né, de grandes empresas devolvendo seus imóveis comerciais. E o mercado imobiliário, ó, junto comigo. Né? Junto comigo. Eu falei assim, tá, como é que eu vou contra o mercado imobiliário nesse caso, né? Porque se as empresas estão devolvendo suas lajes comerciais, suas salas comerciais e o seu aluguel tradicional, como é que essas empresas vão voltar para o mercado? Então, esse foi o primeiro alerta, esse foi o primeiro olhar, né? E a resiliência, acredito que vai muito mais de um estudo do que é possível ser feito. Por quê? Gente, eu sou uma pequena empresa. Eu sou uma pequena empreendedora. Não adianta eu falar, eu tenho uma equipe de 10 colaboradores em 3 unidades. Não sou uma grande empresa, né? E aí, quando a gente fala que a gente vai atender um cliente de 80 posições de trabalho numa infraestrutura de em torno de 350 metros quadrados, e aí? Como é que eu estruturo a minha empresa para fazer essa infraestrutura acontecer? Sim. Né? E aí vem o know-how do mercado, né? Para fazer um plano de negócios para aquele BTS acontecer. BTS é o nome desse produto, que se chama Build to Suit, que é fazer sob medida, construir sob medida. Então, uma empresa chega até nós, fala, eu preciso de um espaço assim, 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 assim. A gente faz o projeto para o cliente e aí vem o know-how do negócio. Não adianta eu simplesmente falar, eu vou montar para você, vamos fechar contrato. Precisa valer a pena para mim, porque, gente, uma estrutura dessa é caríssima. É caro. A gente precisa levantar dinheiro para poder fazer isso acontecer. Isso não tá no meu fluxo de caixa, entende? Então, a gente levanta o capital, a gente faz a infraestrutura, a gente amarra o cliente num contrato, né? Que faça sentido para as duas pontas, porque é isso que o coworking é.
É um contrato onde tem que fazer sentido. A gente não é o mercado imobiliário tradicional, né? E aí, a gente alinha as expectativas. Então, por isso que é tão importante saber sobre... ser especialista no mercado que você está trabalhando, né? A gente não pode ser aventureiro a todo momento, não. Então, a gente precisa saber certinho como fazer esse projeto para fazer ele acontecer. Então, é muito mais do que resiliência. É muito mais sobre know-how e estar seguro sobre a proposta que você está fazendo. Proposta de negócio, gente, não é brincadeira. Não dá para falar, eu errei esse número, cliente. Vou precisar readaptar o custo da posição que eu estou te vendendo. Não. Projeto dado, proposta passada, é isso, né? Então, uma proposta de negócio, uma proposta de venda, precisa ser muito bem alinhada entre as duas partes para fazer sentido para as duas partes, né? Porque na pandemia, muita gente acabou vendendo a preço de banana, porque não tinha o que fazer, né? Eu vou vender, eu preciso ocupar, eu preciso vender, eu preciso eliminar estoque. Mas e aí? Rendeu? Lucrou? E tá amarrado nesse contrato ainda? E eu tive que reavaliar alguns contratos que a gente tinha, tive que demitir clientes, porque a gente acabou fazendo uma coisa assim, parecida, do tipo, preciso alugar essa sala, ela tá vazia, e agora? Aluga, ixi, tá no preço errado, a precificação tá errada. Foi num momento de dor, mas agora a gente precisa revisitar e fazer com que o negócio prospere. Então, a gente precisa fazer uma proposta bem amarradinha. Então, acho que isso é muito mais do que resiliência, né? É mais sobre plano de negócios. Eu tenho também mais duas perguntas, porém num aspecto mais administrativo, mais de negócio. Tá. O quanto... eu ia puxar essa também. Que bom que você tá... Não, na hora que ela começa a falar, já vem. O quanto essa mudança de persona, como foi para precificar esse novo cliente, né? E o impacto que isso tem causado no teu negócio? Então, a primeira pergunta. E a segunda é quais são os indicadores que influenciam diretamente o teu negócio? Tá. A gente recentemente fez uma entrevista também para um canal, a CNBC. Foi super legal. Porque a gente falou um pouco sobre, nesse momento, a alta do mercado imobiliário corporativo. Então, lá na pandemia... Foi ao contrário. Tava todo mundo devolvendo sala comercial. E nesse momento, as empresas estão desesperadas para voltar para o presencial ou híbrido, né? Então, o que começou a acontecer? Esse movimento de retorno ao mercado imobiliário corporativo. Então, salas comerciais estão caras. Alugar uma sala comercial não está barato. Olha só. Tá no maior preço da história. Tá? Isso impacta diretamente o teu negócio. Diretamente. Principalmente na precificação. Diretamente. Então, esse é um cenário, esse é um indicador que você perguntou, que a gente precisa sempre estar olhando na hora de precificar o meu produto, né? A gente que trabalha com serviço, a gente precisa ouvir o cliente. Olha, você precisa de uma sala assim, assim, assim. Não adianta eu montar a sala que eu acho que vai ser legal para o cliente. Eu preciso ouvir o cliente. Então, foi esse um fator... que eu precisei prestar bastante atenção na hora dessa troca de perfil, de persona. Porque antes eu montava espaços, deixava o espaço pronto e alugava. Falava, olha, eu tenho essa sala aqui, você não quer ela? Ah, não quero. Ah, tá bom. Ah, olha, eu tenho essa sala aqui, você quer ela? Ah, quero. Ah, tá bom. Agora é um pouco diferente, você quer uma sala para 12 pessoas? Como você precisa dessa sala? Assim, eu preciso de uma sala de reunião. Quantas horas de reunião mais ou menos você usa por semana? A sua equipe é mais comercial, é mais administrativa? Faz sentido eles trabalharem no mesmo ambiente? Precisa de uma divisão? Então, hoje em dia, a gente ouve muito mais antes de oferecer o serviço, né? E aí, a gente constrói sob demanda. A gente acabou de terminar uma reforma na unidade de Santo André, que a gente fez exatamente isso. Era uma agência de comunicação que veio até nós mais ou menos em novembro e falou, quero voltar para o trabalho presencial ano que vem. Quero que seja com vocês. Eles já utilizavam nossas salas de reunião. Eles gostam do ponto que a gente tá perto do trem, perto do shopping, é uma localização bem bacana. E aí, eles passaram a necessidade deles. Então, a primeira coisa que a gente fez, sentou em uma reunião para entender o que vocês precisam, como vocês trabalham, como é o dia a dia da agência de vocês. Ao invés de eu simplesmente mandar uma proposta e falar, olha, eu tenho uma sala assim, por que você não aluga ela? Não, eu não alugo sala, eu não sou um mercado imobiliário, eu sou uma prestadora de serviços em coworking, né? Então, esses são alguns indicadores, alguns pontos que são muito importantes e que mudaram muito na nossa forma de precificar, na nossa forma de fazer uma proposta de vendas. É realmente ouvir o cliente,
antes de simplesmente mandar uma proposta. E só reformulando a pergunta, que assim, essa mudança de persona, ou seja, você atendeu um perfil de cliente agora, você teve incremento de margem ou você teve que desfazer margem por atender um cliente maior? Porque às vezes esse é um grande medo, né? Eu vou atender um cliente maior, ele vai me espremer na margem, mas você conseguiu ter esse incremento de margem? Até porque ela saiu de um cliente quase B2C, eram pequenos CNPJs, pequenos autônomos que vinham para a sala dela. Para passar por uma venda, com certeza B2B, né? Que era de vender para grandes empresas. E mais né? complexa, pelo que ela está falando, até na forma de você pesquisar e entender a necessidade do Ela cliente. acabou de absurdamente falar de complexa. venda de solução, Exato. entendeu? Não, é Exato. muito diferente, gente. A demora para esse processo acabar é muito maior do que simplesmente vender um produto de prateleira. Eu ainda tenho produtos de prateleira. Estações de trabalho, sala de reunião por hora. Hoje a gente trabalha também com consultórios para profissionais da saúde. Então, olha eu só. alugo uma sala com maca, uma sala com cadeira dermatológica. Que legal. Uma sala com terapia, né? Para sessões de terapia. A gente também aluga espaços assim. São produtos de prateleira. Eu tenho esse espaço, eu alugo ele por hora, toma. Né? Então, a gente tem um processo simples, de cauda curta, né? Com aquela margem. A gente sabe exatamente o que esperar e como lucrar ali em cima das horas que eu tenho disponíveis no dia, né? Um cliente como esse cliente, por exemplo, que eu tô falando, que é o que fechou durante a pandemia, de 80 posições. Ele dobrou o faturamento da minha unidade de São Caetano. Olha Que isso. legal. Com boa lucratividade. Não adianta só dobrar o faturamento, né? Faturamento não é lucro, né? Então, assim, a gente vê o lucro acontecendo depois do segundo ano de contrato. Então, você vê como é diferente a precificação e a margem desse tipo de cliente, né? Por quê? Como eu disse, eu precisei alavancar o meu negócio para poder montar uma infraestrutura para poder alocar esse cliente. O primeiro ano foi só de suor. Caraca. Mas eu tô indo pro meu 5º ano de contrato com esse cliente. Olha aí, Então, que legal. fidelizamos, né? Eu vou puxar por aí. Pode puxar. Porque assim, aqui no Que Não Fazer em Vendas, para você que acompanha a gente olha não só pela venda em si, mas por toda a constituição de oferta dessa empresa, de estratégia, de dados, números, de uma questão que você trouxe, que é assim. Outro dia, eu fiquei super feliz, me chamaram para dar aula na SPM esses dias. Ai, que chique! E aí foi engraçado, Hugo, você dá aula de Customer Success? Eu falei, mas eu dou aula de Customer Success? Ela falou, porque é um curso de vendas e marketing, e aí a gente quer alguém de vendas que entenda de CS para dar essa aula. Eu falei, beleza. E aí eu achei muito bacana, inclusive um beijo Sandra Turque, Fernanda Nascimento pelo convite, também a Carol Nucci, que esteve aqui com a gente também. Sim. O quanto você precisou olhar, vou melhorar essa pergunta, o quanto a experiência do cliente, o sucesso do cliente, ela é parte presente da sua venda, sabendo que o teu LTV só se faz depois de 24 meses de contrato. O quanto isso é forte dentro da cultura da tua empresa? Isso é extremamente importante, né? Que o cliente esteja satisfeito, feliz e que a gente fidelize o cliente para ele continuar. Porque senão todo esse projeto cai. Olha só. E é muito difícil eu aproveitar aquela infraestrutura que, como eu falei, eu olhei, eu estudei, eu olhei junto com o cliente qual seria o perfil ideal para ele de infraestrutura. É muito difícil eu pegar essa infraestrutura e encaixar num outro projeto de um outro cliente. Então, para eu reaproveitar uma infraestrutura que já foi utilizada por um cliente, é muito difícil. Então, o meu custo na perda desse cliente é muito alto. Então, é muito, muito, muito importante que os serviços, a infraestrutura esteja em dia, a manutenção esteja em dia e que a gente sinta esse termômetro do cliente no dia a dia, esse clima empresarial, que isso esteja acontecendo no dia a dia, porque são nesses pontos que a gente fideliza, né? Em ações internas, em eventos que a gente oferece, em convites que a gente faz para esse cliente, em networking que a gente promove entre o gerente dessa operação com outro tipo de cliente, numa indicação que a gente faz. Então, é isso que o coworking proporciona. É muito mais do que alugar uma estação de trabalho, né? Sim. A gente a gente chama de community manager, né? O papel da pessoa dentro do coworking que tem esse olhar de clima para dentro do espaço. O cliente está feliz? Ele reclamou de tal coisa. O café tá fraco. Parece besteira, né? Mas o café é importantíssimo.
Sim, é uma O substituição. café tá fraco hoje. A recepcionista tá com a cara meio amarrada. Vamos tirar ela dali daquela posição, colocar outra pessoa, porque o cliente do cliente tá para chegar, é legal que seja recebido de uma forma correta. O cliente comentou que ele tá precisando de tal coisa. Vamos trazer essa solução para ele. Então, o community manager, que hoje esse papel é exercido por mim mesma, pela minha sócia, que é minha irmã, pelos meus sócios que estão dentro da operação. Então, esse papel é muito importante dentro do espaço. E é ele que faz a gente verificar esse sucesso da operação e a retenção do cliente, para não chegar como uma surpresa vou cancelar o contrato. Não pode acontecer, né? A gente tem que saber que o cliente vai cancelar esse contrato. Falar, não, ele vai terminar o contrato dele, ele não vai renovar. Eu já sabia, eu já estava preparada para isso e eu já tenho um lead quente para colocar no lugar. É desafiador, tá? Não é fácil. Eu tô falando assim bonito, não é tão fácil a gente ter esse lead quente na ponta pra falar, opa, saiu, já coloquei outra pessoa no lugar. Não é sempre que acontece. E antes disso, essa questão do cliente que... Nessa oportunidade de falar sobre CS, uma coisa que ficou muito claro pra mim é o seguinte. Hugo, mas o cliente cancelou por um motivo bobo. O último motivo é o motivo gota d'água. Você já estava enchendo aquele balde com insatisfação do cliente durante muito tempo. Ele já estava ficando chateado. É que nem relacionamento amoroso, né? Nunca termina por causa daquela briguinha besta. É o balde que vai enchendo, né? E a gente que não percebe. Tem um psicólogo, psicanalista, filósofo brasileiro, que eu gosto muito, que é o Rossandro Klinger. Ele falou sobre relacionamento, ele fala assim, né? Ele foi psicólogo clínico durante muito tempo. Ele falava assim, às vezes ele... chegavam para mim assim, meu casamento acabou do nada. Ele falou, não, nunca é do nada. Ele fala assim, você tem que ter muita disciplina para acabar com o casamento. Né? Faz sentido. Nos negócios é a mesma coisa, né? Então eu vejo, você mandou muito bem que assim, às vezes você vai enchendo o balde do cliente de coisas ruins, de insatisfação, de demandas não atendidas, de olhares não dados. Aí o motivo que ele fala que está cancelando com você fala assim, que motivo bobo. Não, é o motivo gota d'água, né? Como você forma nas pessoas que trabalham com você, essa cultura e esse olhar para não deixar o balde enchendo de pouco em pouco? São nesses pequenos detalhes que eu falei nessa última fala, né? Que vamos observar aquele comentário que o cliente falou? Poxa, ele tentou alugar uma sala de reunião, não estava disponível. Aí ele já torceu a carinha ali e falou, aí a gente já olha e fala, opa, tá precisando de mais salas de reunião. Porque toda vez que ele vai alugar, não tá disponível. Tá com pouca disponibilidade, a gente precisa de mais infraestrutura. Aí o cliente falou que tá apertado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, que realmente aconteceu. Eu tenho um cliente que é muito alto. Muito alto, muito alto. Ele mede mais de 2 metros. É uma pessoa larga, né? E quando a gente fala de cadeira, de escritório, móvel corporativo, é aquele padrão, né? Porém, ele não é um cliente padrão. E a gente tem que olhar para os clientes não padrão também, né? E falar, opa, eu vou precisar de um móvel que se adapte à necessidade dele. Aí ele tirou uma foto do móvel que ele faz home office às vezes. E ele falou, olha, na minha casa, eu comprei 4 tocos de madeira e coloquei embaixo da mesa para a mesa ficar mais alta. Você não consegue colocar alguma coisa e tal? Eu falei, gente, vai ficar horripilante, né? O que eu faço pra... Não tinha solução no mercado, gente. Não tinha. E aí eu fui atrás de uma mesa, que é maravilhosa, inclusive, recomendo. Que ela sobe e ela desce. Vocês já viram essa mesa? Que é pra você trabalhar de pé. De pé. Aí eu falei, gente, isso soluciona o problema do meu cliente. Porque ele aperta o botãozinho, sobe. É automatizado. Eu já via de manivela, vi uma só pela... Era automatizada, eu só vi. Que legal. Ótimo. Não, manivela não. Clica o botãozinho, você consegue registrar 4 alturas. E aí, a gente trouxe essa solução pra ele. Aí o contrato dele tava acabando, ele renovou. E eu jurava que ele não ia renovar, gente. Eu jurava. Porque tava numa sala que tava ficando apertada, o mobiliário não tava bacana, ele tava começando a reclamar de dor nas costas. E são pequenas coisinhas que, assim, é um problema dele. Só que eu que tenho a solução pra isso. Eu que tô alugando a solução pra ele. Então, é muito mais sobre ouvir o que o cliente precisa do que simplesmente oferecer um produto de prateleira. Não, mais uma vez, repito, não é que os produtos de prateleira estejam esquecidos, não. Eles ainda são vendáveis, a gente ainda utiliza eles e tudo mais. Porém, o nosso 80-20 hoje
tá muito mais nessas soluções BTS, onde a gente ouve o cliente, adapta o espaço para ele ficar um longo prazo pra gente ter o CS bom, pra gente ter uma lucratividade boa, a gente aproveitar aquela infraestrutura construída por mais tempo. Então, tudo isso tem que ser muito ouvido, Hugo. São exemplos práticos. Falei um exemplo de um cliente. Sim. Mas se eu for pensar, a gente tem vários pontos que a gente fala, olha, a gente fez... Esse ajuste no café já mudou o clima do espaço, né? Eu fico sempre pensando que o que é difícil a gente encontrar hoje, que é a cultura do servir. Mas muito difícil. É difícil você encontrar. Mas o empreendedor, ele tem isso por natureza? Não, tem muito empreendedor que não sabe atender bem, não sabe servir bem. Então, mas quando você coloca, às vezes, o empreendedor que tem isso, quando ele não sabe passar isso pro time... Então, você tem uma discrepância muito grande. O dono tá lá, tá todo mundo sendo muito bem entendido. O dono saiu, um cara amarrado ali, o outro falando só fazendo o básico e não ouvindo o cliente. E aí é muito sutil, mas muito importante você saber a diferença entre o cliente que é chato e o que ele tá pedindo que você não está atendendo. Porque muitas vezes é fácil, né? Eles estão falando, mas esse cliente o cliente é chato. Mala, Nossa, esse cara, meu Deus, é muito chato. Como ele só pede coisa crica, ele tá querendo caçar confusão. E a gente escuta isso, né? Em consultoria e tal. É normal. É normal. É muito rico quando você tem esse discernimento de saber, peraí, ele tá pedindo uma coisa, mas por que eu não posso fazer? Exato. Por que eu não faço mais? Por que eu não vou além dessa caixinha que tá aqui colocada? Exato. Então, isso é muito sutil. Você tem alguma técnica de treinamento pra galera pra fazer isso? Ou isso é parte da cultura? Vocês respiram? Como é que funciona isso? Legal, a gente tá falando de cultura, né? Lembrando que em um coworking a gente atende outras empresas. Então, a minha cultura não pode ser maior do que a cultura do meu cliente. Repita isso, por favor. Ai, que difícil, né? Eu não posso colocar a minha cultura empresarial goela abaixo do meu cliente e falar, eu só faço desse jeito, né? Não, vamos entender a cultura do cliente, entender o que é importante para ele, o que eu não abro mão e alinhar essas expectativas. Não é toda solicitação de cliente que eu consigo atender. E não é mesmo, né? Eu não posso simplesmente o cliente pedir uma coisa que vai além da nossa infraestrutura, que vai além do nosso serviço, que eu não consigo oferecer. Acontece também. E aí a gente tem que alinhar essas expectativas. Então, assim, você perguntou se eu tenho algum tipo de treinamento, né? A minha equipe, toda sexta-feira, a gente senta e conversa como foi a semana. Não é um treinamento, não é uma reunião, eu falo até que é um momentinho RH. Legal. Mas é assim, como foi a semana? Porque às vezes tem aquela funcionária que atendeu aquele cliente mala, que a gente chama, né? E que ela tá ali, ai, nossa, porque ele falou isso, ele reclamou daquilo. E às vezes é só alguém ouvi-la e dar uma solução diferente. Fala, a próxima vez que ele falar sobre isso, o que as outras pessoas podem ajudar? E aí a equipe se ajuda. Isso já aconteceu numa unidade? Pode acontecer na outra. Então vamos compartilhar essas experiências. Legal. Então, esse momentinho é muito importante. Toda sexta-feira acontece, a gente senta, conversa, é online, né, normalmente? É remoto, tá vendo? Eu sou defensora do trabalho remoto, gente. Porque tem muita gente que fala, Renata, só quer trabalho presencial, só quer o pessoal no coworking. Não, muito pelo contrário. Eu quero flexibilidade, né? Bom. Então, a gente conversa, a equipe como um todo, e fala como foi o panorama da semana. E às vezes, gente, o panorama da semana não é só uma conversa longa e densa sobre estratégia. Não, às vezes o panorama da semana é, nossa, tal cliente chegou e foi grosso comigo. Né? Sim. Então, vamos entender o porquê que ele foi grosso, o que ele falou, como você respondeu. Vamos entender o que ele estava passando e como a gente pode ajudá-lo ou não. Porque tem o ou não também, né? Tem ou não também. A gente, às vezes, tem que demitir um cliente, como eu disse aqui. Não é fácil, mas a gente tem. Então, essa conversa, eu acho que estimula tanto a cultura empresarial da Movita, né, coworking, porque a gente conversa sobre interações de pessoas. Legal. Então, poxa, a gente atende desde o advogado até um massoterapeuta, porque agora eu tô trabalhando com pessoas do bem-estar. Então, são perfis totalmente diferentes. Não adianta eu só olhar para aquela persona e fazer só uma linha de cultura para atender aquele profissional. Não, a gente tem que trabalhar para servir, né, o empreendedorismo com o objetivo de servir o outro, de realmente ajudar
pequenas, médias, grandes empresas a ter um espaço mais flexível, mais adaptável para a realidade dela. Mas não engolir a cultura da outra empresa também. Importante que você está trazendo, que a gente também frisa essas questões em vendas, né? Quando a gente fala sobre o ritual de gestão. Então, muitas empresas contratam a gente para consultoria e aí ele acha que a nossa reunião de 1 hora é tudo que ele tem para falar com todo mundo do time. E não faz uma outra reunião, não faz um acompanhamento, não faz um one-on-one, não faz uma weekly, não faz uma daily, essas coisas. Então, isso é importantíssimo que você está trazendo, porque os rituais de gestão, eles são importantes para a manutenção da cultura, para a troca de informação, para atender melhor o cliente. Sim. Então, ou seja, dentro desse ritual é importante que vocês, pelo que você está me falando, já é cultural trazer o comentário do cliente. Ou seja, o que vai ser colocado em pauta. Que eu já tive que orientar empreendedor. Tá, mas eu vou fazer reunião, vou falar o quê? Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o quê? Eu tenho toda semana, tem alguma coisa para falar? Claro que Sim. tem. Mas que você incentive a pauta para que aqui a gente vai tratar sobre certas coisas. Isso Você faz toda a falou diferença. sobre ritual, né? Sim. Ritual é uma palavra meio estranha. Parece Muita mística, gente né? até estranha, né? Só que eu andei estudando um pouco sobre comunidade. Porque a gente tá em um coworking, né? Tribos. E coworking, a gente tenta montar uma comunidade ali Perfeito. dentro, porque tá todo mundo interessado no mesmo fim e no mesmo meio, né? O ambiente tem que estar legal, as pessoas que estão ali têm que ser legais pra gente ter um ambiente de trabalho legal. Então é isso que é uma comunidade. São pessoas interessadas pelo mesmo fim, né? E o ritual faz muito parte de comunidades, né? Rituais, estabelecer rituais que sejam benéficos para sua comunidade. Então, que seja o ritual de se encontrar uma vez por semana, que seja o ritual de fazer trocas pessoais, de estimular que um indique coisas para o outro. Então, são rituais que a gente tem que colocar dentro da nossa cultura empresarial e que cada empresa tem que verificar qual o ritual ideal para o meu negócio. É que os departamentos troquem entre si? É que as pessoas se sintam bem-vindo para a empresa? Eu acho que isso são respostas óbvias, né? Todo mundo é sim, sim, sim. Então, qual ritual eu preciso implementar para que isso aconteça? Preciso estimular que os meus colaboradores frequentem eventos? Preciso estimular encontros entre eles para troca que não seja sobre trabalho? Vou fazer um grupo de corrida aqui dentro? Vou fazer uma leitura, um clube do CrossFit livro? junto. Gente, tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Hoje eu vejo que algumas colaboradoras minhas são da igreja e elas acabam indo pra igreja juntas. Legal. E foi uma coisa que nem fui eu que estimulei, porque não é do meu meio, né? E eu falei, olha que legal, elas criaram um ritual delas, né? Entendi. Então, foi muito bacana, assim, é uma cultura empresarial que às vezes ela é criada por si só. Exato. Mas que é importante ter pequenos rituais, Sim. né? E que às vezes uma reunião é um ritual, né? Aí é a hora daquele cortezinho. Você, empreendedor que tá com preguicinha de fazer isso, você não quer reservar seu tempo para fazer um ritual, saiba que isso é natural do ser humano. E eles estão fazendo isso pós o expediente, eles se encontram ali num boteco da esquina para fazer o ritual que você não tá fazendo. Só que lá a pauta não é sua. Então, faça isso dentro da tua organização, coloque uma pauta produtiva, porque se eles fazem isso fora sem a tua participação, não que eles não devam, muito pelo contrário, deve sim fazer, mas você está negligenciando a sua. Então, se você não está fazendo, eles estão fazendo sem você. Exato. Olha, assim, a gente está com um problema sério aqui no programa. Porque a gente está trazendo uma turma que em 1 hora só não dá conta. Eu vou até fazer uma coisa aqui meio que... Talvez a gente precise um dia falar só sobre ambientes compartilhados para times de vendas. Legal. Boa. Legal. Porque se a gente abrir esse... Era um assunto que eu queria abrir aqui, mas se a gente abrir esse capítulo aqui, o Vitão vai tocar o sino pra gente daqui a pouco. Então acho que eu já fico no ar aqui esse convite. Legal. Mas pra gente até ver... A gente falou hoje, aqui no Que Não Fazer em Vendas, a gente fala muito para liderança de vendas, a gente fala muito para empresária, para o empresário. E você deu um show aqui para a gente hoje, Renata, sobre como a visão de empresária precisa ser 360. Né? Você precisa olhar de todas as formas. Nós que te conhecemos no front dos networkings, e a gente olha para a Renata de vendas. E hoje você está dando uma aula aqui para a gente sobre a Renata de gestão de pessoas. Todos os aspectos que levam a vendas.
Mas como o nosso programa é de vendas, eu diria o seguinte, vamos tentar eleger, antes da nossa pergunta final, que ainda temos tempo para ela, quais são 3 grandes, botando tudo isso no liquidificador, batendo e passando na peneira, legal? Quais são 3 grandes características olhando para vendas que você acha que nesse movimento então de transformação e crescimento são fundamentais ou foram fundamentais para o que você está fazendo? Legal. Eu vou pegar algumas partes de tudo que eu já falei e a gente vai juntando para até resumir, tá? Sim. Eu acho que uma delas é não enrijecer a sua persona. Essa é a primeira delas, Legal. né? Porque normalmente a gente faz a persona, quando a gente abre o nosso negócio, né? Vem a agência de marketing, senta do seu lado, fala, vamos ver quem que é a sua persona, vamos. Como é que é o seu cliente? Aí você vai lá e desenha seu cliente. Só que quem disse que daqui a 6 meses essa persona é a mesma do que há 6 meses atrás, né? Isso muda. Eu fui muito resistente em mudar isso também, viu, gente? Olha só. Fui muito resistente em mudar isso também. Porque é isso, eu tava apegada à minha persona, né? Eu ajudo o pequeno empreendedor. Eu trato com o MEI. Se eu for contar quantos contratos MEI eu tenho hoje, é a minoria da minoria da minoria da minoria, né? Tenho autônomos, sim, mas é a minoria, né? A maioria dos clientes hoje que eu tenho já tem equipe, já tem, nem que for uma equipe pequena, mas tem. Então, acho que o primeiro item é esse, é olhar e reavaliar a sua persona sempre que possível, né? Primeiro, né? Segundo, ouça o seu cliente. Não enrijeça seus produtos de prateleira também. Então, a gente já falou, eu falei a palavra enrijecer 2 vezes já aqui, né? Não enrijeça, não enrijeça. Então, acho que a gente pode resumir, então, em não enrijeça nem a sua persona, nem os seus processos, nem os seus produtos. Sempre esteja adaptando eles para a realidade do seu cliente, para a realidade do mercado, para a realidade do momento. Tudo muda, tudo é fluido, né? Aí vem a inteligência artificial aqui, ó, quebra negócios que não se adaptaram, que ficaram enrijecidos, que acharam que ia ser daquele jeito para sempre. Então, olha aqui, sempre reavalie persona, processos, produtos, prateleira, né? E claro, né, tenha a sua cultura empresarial bem estabelecida aí e não engula do seu cliente. Posso lançar uma última? Por favor. Qual hoje o seu maior canal de aquisição de clientes? É marketing digital ainda. Olha só. Marketing digital. Que legal. E você sempre investiu bastante nisso, né? Sempre foi uma bandeira sua, né? Google Ads, né? Meta Ads, com certeza, é um canal que vem bastante cliente. Então, a gente precisa trabalhar bastante funil de vendas, CRM, follow-up, várias palavrinhas aí que os meninos aqui já devem ter explicado todas, né? A gente trabalha bastante isso internamente. Porém, são leads que vêm topo de funil muitas vezes, meio de funil muitas vezes, né? Agora, tem um percentual representativo também na nossa empresa, que é o networking, né? Estar presente em comunidades da região. Grupos de negócio, grupo de mulheres, associações comerciais, institutos de tecnologia. Estou presente em todos eles. Estou sempre marcando presença em eventos, conhecendo gente, trocando cartão, porque esse tete-a-tete ainda é muito importante. E no funil, ele já vem ali quentinho pra gente, né? É muito diferente do que trabalhar um contato que vem via marketing digital. Nosso canal de maior aquisição é o marketing digital. Mas eu tenho um percentual muito representativo e quentinho, né? Do networking. Networking faz toda a diferença, gente. Tem que estar presente. Se não fosse eles, eu nem estaria aqui. Nem conheceria vocês. Pois Abre muitas portas. Pra você ver a importância de você investir bem e considerar bem os seus custos de marketing, considerar que o network ele é importante. Sim. E o que é o network? Você tem que estar presente em evento, a pessoa tem que ir até lá, tem que pagar em algum, se um evento for pago, tem que pagar o evento, tem que patrocinar alguma coisa. Então, isto tem que estar previsto no teu planejamento de aquisição. E o tempo. Isso que eu ia falar. E o tempo. Porque a gente aprendeu desde o começo, desde as primeiras escolas de BNIs da vida, a gente aprendeu, né, que networking não é trocar cartão. Sim. Né? Então, uma coisa que os grupos de networking sérios ensinam muito, que networking é desenvolver relacionamento para você chegar ao ponto de ganhar a confiança do outro para indicar seu negócio. Sim. Então, porque, né, a gente sempre fala sobre isso, que quando alguém chega ao ponto de colocar a sua credibilidade em jogo para indicar o seu trabalho,
é porque você tem uma relação de confiança com essa pessoa, né? Exato. E o que é legal, como se constrói a reputação? É no detalhe também. É na presença da reunião, é como que você se coloca na reunião, é como que você está, como que você apresenta o seu produto, quão confiante você está no seu produto, como você atendeu alguém, o resultado daquele alguém. Isso é construir a reputação. É por isso que ao longo do tempo, esse lead fica quentinho. Por quê? Porque ele conversou com ele percebeu como é que você chegou na reunião, ele percebeu que você estava ali, você tinha presença, você estava no horário certo, você não estava faltando, você não era desleixado com essas coisas. Nunca é uma coisa só, né? É por isso que é difícil fazer networking. Não é simplesmente vai no evento. Não é só isso. E aí, tem gente que vai no evento, fica sentadinho lá no canto, ouve a palestra e vai embora. E aí, o que aproveitou desse evento, Exato. né? E chega na firma falando que, não, esse evento de network, isso aí não serve pra nada, não. Não me eu conectei fui lá, com então ninguém. não me conectei com ninguém. Eu costumo dizer que tem o ninja do cartão de visita também, aquele que só chega... Posso entregar meu cartão? Pode? Quem é você, né? Quem é você? Não tem quem você é. Hugo, e aí? Pergunta final. Já? Renata botou. Você entendeu? Nossa, é muito rápido, É muito né, rápido. gente? Não, por isso que assim, a gente está olhando para a programação e essas pessoas fantásticas como você que estão vindo aqui, inclusive tem até dois alertas aqui, o que você trouxe sobre os rituais do teu time de vendas e a troca entre eles, né? O Denis Leonardo da Pepper Foods esteve aqui recentemente Verdade, falando falou sobre isso isso também. também. Legal. Muito legal, então conectou muito com o que você disse. E quando você falou de não enrijecer seus processos, não enrijecer tua persona, a Kátia da Isso. VIP Solution também que teve legal. aqui recentemente, falou também sobre isso. Então é Eu muito fiz um legal. webinar com a Kátia, vai lá assistir, Boa. gente. Falei sobre atendimento telefônico. Eu vi. Depois passa lá, porque a gente trabalha com esse serviço também e eu sou cliente da VIP, então... Não, e a Kátia é um... E o episódio da Carol Nucci também falou bastante sobre você olhar ao cliente e adaptar. Então, vale a pena. Exatamente, exatamente. Então, assim, tá muito, muito conectado. Mas, Renata Botura, pergunta clássica do nosso podcast. Quando a gente olha para toda essa jornada, e eu te pergunto, afinal, Renata, o que não fazer em vendas? O que eu não faço mais em vendas eu não vendo mais a solução pronta. Eu sento com o cliente e analiso qual a solução ideal para ele. A gente presta serviço, então a gente precisa ouvir o serviço que o cliente precisa antes de simplesmente colocar alguma coisa na mesa. Então, antes de fazer uma proposta de negócios, pessoal, senta com o seu cliente, entenda o que ele realmente precisa, olha para a dor dele com uma forma genuína, empática e até onde isso está alinhado com a cultura da sua empresa. Aí sim, faça a sua proposta. É isso. Excelente. Nossa, isso aí é uma aula de spin selling, cara. Não é, Uma aula de spin selling. É isso. Show de bola. E é muito legal, porque assim, tantas pessoas já vieram aqui e elas só reforçam muito do que a gente fala e acaba sendo uma grande comunidade falando isso. Precisamos ter um olhar diferenciado para o cliente, para as suas necessidades, um olhar para o nosso negócio, entender até onde a gente consegue efetivamente ajudar esse cliente, resolver o problema que ele traz. E esse acaba sendo o grande arroz com feijão que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né, Luiz? E a adaptabilidade, acho que é uma palavra que está no cerne do teu negócio. Sim, com certeza. O não enrijecer é flexibilizar, ou seja, ter essa visão, essa adaptabilidade é super importante. Obrigado, viu, pela tua troca. Antes da gente finalizar, Renata, onde se acha Movita? Onde se acha Renata Botura? Legal, gente. A gente é da Movita Coworking. Estamos nas 3 principais cidades aqui da região do ABC, no @Movita Coworking. Alugamos espaços prontos, adaptados, o que você precisar, chega na gente, conversa com a gente que a gente tem a solução para sua empresa. E eu sou a Renata Botura, me acha como @Renata Botura, Botura com 2 T's, em todas as redes também. É isso aí. Show E de assim, bola. procura a Renata para bater papo, uma pessoa, essa simpatia de pessoa que se apresenta aqui, sempre Bora pro muito aberta. networking. Bora pro networking. Se você me chamar, eu com certeza vou chamar você para um evento. Muito bom. Renata, muito obrigado Eu que pela tua agradeço, presença. gente. Obrigado, muito demais. gostoso. Valeu. Olha só, o que não fazer em vendas, o 55º episódio vai se encerrando aqui. Uma coisa que a gente não falou no começo, mas precisa falar agora. E o nosso pacote de parcerias e patrocínios está aberto, né, Luiz? Isso aí, olha só. O espaço, nós não temos a infraestrutura. Mas se você quiser um espacinho aqui no nosso episódio, você pode ter um espaço para trazer a tua empresa, para você trazer o teu convidado, para que a gente possa juntos produzir um conteúdo. E saiba que podcasts assim são cada vez mais consumidos, aumenta
cada vez mais nas plataformas. Então tem um espacinho, tem um merchan também, se você quiser aparecer, que a tua marca apareça aqui no oferecimento, a gente também tem. Então procura a gente também pra gente oferecer pra você. Vamos fazer, já aprendemos, vamos ouvir mais e vamos oferecer algo muito adaptado a você também, tá bom? É isso aí. O que não fazer em vendas já tem a sua rede própria no Instagram, então é só procurar lá o que não fazer em vendas e falar com a gente, estaremos à sua disposição, mas também está à disposição nas redes sociais de Luiz Schmidt. Exato, Luiz Schmidt, @Luiz Schmidt, SCHIMTD. Sabe o que é legal? Quando eu faço esse soletrar, a nossa IA soletra também, que bacana, vi lá, sai bonitinho, SCHIMTD, tá bom? E o que não fazer em vendas, o que não fazer em vendas, segue tudo lá. junto, é isso aí. E você me acha como Hugo Palestrando no Instagram, no LinkedIn, onde eu tenho estado mais presente para os assuntos de vendas, e no TikTok também. Legal? Venha falar com a gente, nós estaremos à sua disposição. Na semana que vem teremos mais um episódio do Que Não Fazer em Vendas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até lá. Nos vemos em breve. Abraço, Valeu. até mais. Tchau, tchau.